Brasil, olá você aí de casa! Hoje temos o último vídeo da semana de Dark e vamos falar dos Sick Mundos. Essa semana de Dark acabou, mas quarta que vem ainda tem vídeo de Dark, toda quarta até a estreia. Então se inscreve aqui no canal, ainda vai ter um resumão das duas primeiras temporadas e as nossas expectativas, o que a gente quer que a série responda pra gente. Então vamos lá, os Sick Mundos eu meio que considerei uma família porque eu queria reunir todas as informações que a gente tem sobre eles. Os Sick Mundos é uma sociedade secreta de viajantes no tempo, também conhecido como os Viajantes. Eles são liderados pelo Adam, que se diz ser o Jonas mais velho. Desde a juventude, quando ainda era o Jonas, ele viajou para vários períodos e presenciou quão cruel o ciclo temporal pode ser, seja vendo o pai morrer, seja ficando preso nesse looping sem poder ter decisão real. Eu, pessoalmente, acho que o Adam realmente é o Jonas, pelo tom das coisas que ele fala pro Jonas jovem e também porque tem aquelas cenas dele segurando a medalha de São Cristóvão, que é um símbolo entre o Jonas e a Marta. Então o Jonas foi mudando até se tornar o Adam. Ele é cheio de cicatrizes no rosto e diz que é porque o corpo humano não foi feito para aguentar tantas viagens no tempo. No dia do apocalipse, o Jonas adulto recebe uma carta supostamente escrita pela Marta que pede que ele salve o Magnus, a Franziska, o Bartosz e depois a Agnes e o Noah. Muita gente acha que a junção desses 6 personagens é o pontapé inicial para a criação dos Sick Mundos, porque a gente já viu que a maioria deles, se não todos, fazem parte da organização. A gente viu na foto dos Sick Mundos que existem ou existiram no mínimo 13 membros até hoje e nós conhecemos 6 deles. Na foto a gente vê o Adam, o Noah, a Agnes e o Magnus. E tem outros 2 personagens que a gente não tem 100% de certeza quem é. Uma mulher, que muito provavelmente é a Franziska, e um cara que é morto pelo Noah jovem, que muita gente acha, e eu acho também, que é o Bartosz. Ou seja, esses 6 personagens que a gente tem notícia são justamente o Jonas adulto e as 5 pessoas que ele ficou responsável de salvar do apocalipse. Ainda tem outras 7 pessoas na foto que a gente não sabe quem é. O Adam explica que os Sick Mundos é o oposto de uma religião, que eles declararam guerra ao tempo, guerra a Deus, e estão criando um novo mundo sem tempo e sem Deus. Ele explica que Deus é o tempo e é o que mantém tudo unido. Não é uma entidade, é uma lei física que ninguém pode negociar. Deus é o tempo e o tempo não é misericordioso. O Adam quer que esse mundo se destrua e acabe junto com o ciclo e quer criar um mundo novo que ele chama de Éden ou paraíso. Por isso que ele se chama de Adam, que em português é Adão, que é uma referência à Bíblia, né? O Adão era o primeiro cara que morava lá no paraíso. A gente sabe que a sede dos Sick Mundos já existia em 1921, num espaço que fica ali embaixo da igreja de Vinden, que ainda estava em construção. A gente não sabe especificamente por que esse ano, mas dá pra desconfiar que seja porque o ciclo ainda não tinha começado, então daria pra eles tentarem controlar tudo o que ia acontecer de um momento no tempo seguro. O Noah jovem fala em 1921 que ainda faltam 32 anos pra passagem se abrir ali na caverna, ou seja, só em 1953. A gente pode inferir que o Magnus e essa mulher que provavelmente deve ser a Franziska são bem próximos do Adam, porque eles parecem saber tudo que ele pretende fazer, estão ali com ele o tempo todo. E os Sick Mundos têm uma sede super chique, com algumas mesas e uns símbolos característicos. Eles têm uma parede cheia das fotos das famílias e das pessoas da série inteira praticamente. Um símbolo bem importante deles é a tábua de esmeralda, que contém o lema que eles usam, Sic Mundus Creatus Est, que significa assim o mundo foi criado. O Noah e o cara que ele mata, que deve ser o Bartosz, os dois têm a tábua de esmeralda tatuadas no corpo. A Tábua de Esmeralda foi escrita pelo pensador Hermes Trismegisto e é reconhecida como o texto que deu origem à alquimia. Lá ele condensa vários conceitos místicos e espirituais que têm relação com os segredos do universo, incluindo a sua criação e divagações sobre a eternidade. Será que é isso que o Adam quer, a eternidade? Ele diz que quer um mundo sem tempo e sem Deus, então faz sentido. Outro símbolo importante é a triquetra, que é a maior metáfora para o ciclo temporal da série, representando que tudo está interligado, sem começo e sem fim. A triquetra é muito usada no cristianismo, mas acaba sendo um símbolo de uso universal, que representa o infinito e o equilíbrio. No cristianismo, ela é muito usada representando a Santíssima Trindade, mas em outras religiões tem outros significados. O importante é que ela sempre tenha relação com esse conceito de tríade e de infinito.
A triquetra tá tanto na portinha da caverna quanto na capa do caderninho que o Noah carrega para todo lado, que é tipo um guia. A gente ainda não sabe quem escreveu. O Noah diz que quem escreveu foi alguém que já viu o passado e o futuro. Esse caderno conta tudo sobre as crianças, quem desapareceu quando, coisas sobre viagens no tempo, símbolos, gráficos, e as últimas páginas do caderno foram arrancadas. Quando o Mads aparece em 2019, a Cláudia idosa passa uma versão desse caderno para o Peter Doppler e para o Tronte Nielsen. Tem um quadro que o Noah jovem tá olhando no Sigmundos, que depois a Elizabeth olha num livro em casa. A imagem parece muito o sistema heliocêntrico criado pelo astrônomo Nicolau Copérnico, que definiu a ideia que a Terra gira em torno do Sol. No canto superior esquerdo está escrito Senosiste Coper, que talvez tenha a ver com isso, porque Coper lembra Copérnico e Siste, né, sistema. Pode ser que esteja escrito Sistema Solar de Copérnico em latim. Tem um outro quadro no Sigmundos que fica bem em destaque. É a pintura A Queda dos Condenados ou A Queda dos Anjos Rebeldes, que é do pintor Peter Raoul Rubens. O quadro mostra uma cena que acontece no livro Apocalipse, dentro da Bíblia, que mostra o arcanjo Miguel batalhando com os anjos caídos e os mandando para o inferno, por isso que chama A Queda. Tem gente que associou esse quadro como Lúcifer e os seus seguidores se rebelando contra Deus, assim como Adam e os Sigmundos também estão se rebelando contra Deus e o tempo. E uma coisa importante, o nome do arcanjo Miguel em inglês é Michael. Nos Sigmundos eles conseguiram recriar a matéria escura da partícula de Deus e fizeram uma bolona daquelas para poder viajar no tempo. Só que essa versão que tem lá no Sigmundos possibilita a viagem no tempo para qualquer momento que o viajante queira. Lá tem um painel de controle para controlar o momento do tempo que a pessoa quer ir, e nesse painel tem vários reloginhos e tem um texto escrito em latim da Tábua de Esmeralda, que significa: o que está embaixo é como que está em cima, e o que está em cima é como que está embaixo, para realizar os milagres de uma única coisa. Daí o viajante tem que vestir toda aquela roupa protetora, e tem um respirador também, e tem que subir a escadinha para entrar na bolona, e assim ele vai para qualquer momento do tempo. Agora vamos falar um pouco sobre o papel do Noah dentro do Sigmundos. Em algum momento, o Adam vai meio que adotar o Noah e a Agnes para fazerem parte da organização. Em 1921, o Noah ainda é adolescente e a Agnes é uma criança. Então parece que ele é introduzido primeiro por causa da idade e eles devem ter recrutado a Agnes quando ela tivesse um pouco maior. O Adam põe o Noah e esse cara que deve ser o Bartosz para começar a construir os caminhos da caverna, e aí o Noah mata esse cara por ele ter perdido a fé no Adam. Tem uma cena do Noah adulto dizendo que o jovem fez certo em matar o cara e que a gente pode interpretar isso até como um ritual de iniciação, do Noah provando para o Adam que vai fazer de tudo pelos Sigmundos. Quando o Jonas jovem aparece lá em 1921, o Noah jovem é o responsável por levá-lo para conhecer os Sigmundos e o Adam. E o Noah jovem diz que ainda não é um viajante, mas que ele vai se tornar. O nome original do Noah era Hanno, e esse nome novo dele significa Noé. Na Bíblia, o Noé foi o responsável indicado por Deus para construir uma arca para salvar as criações divinas do dilúvio, o que pode ser considerado, um apocalipse. O Adam que dá esse nome para o Noah, a pessoa que ele confia para sobreviver ao fim do mundo e liderar os sobreviventes no novo mundo. Isso passa até a fazer mais sentido quando o Adam manda o Noah para 2020 como o emissário do apocalipse, e é ele que dá a tal carta da Marta para o Jonas. E depois ele vai para o bunker, onde conhece a Elizabeth, com quem ele vai ter uma filha depois. Não sabemos ainda quando e porquê, mas a filha deles vai ser levada para o Tannhaus para ele criar ela lá nos anos 80. E o Noah também vai começar a fazer viagens no tempo, cumprindo as missões que o Adam passa para ele. Em 2053, a Elizabeth está adulta e é líder dos sobreviventes do apocalipse, e eles usam o lema Sigmundus Creatus Est, que é o lema da organização. Então ela tem fé nessa salvação de que todos vão ser levados para um paraíso. Será que foi o Noah que contou isso para ela quando eles se relacionaram? Porque essa é a ideia que o Sigmundus prega, né? Então, de novo, esse lance do Noah realmente ser o Noé salvador dos que sobraram depois do apocalipse. Mas o fato é que em algum momento o Noah vai para o passado sequestrar as crianças em diferentes tempos. Quando ele revela para Charlotte que ele é pai dela, ele diz que só fez isso com as crianças para que um dia ele não a perca, porque ela e a sua mãe, a Charlotte e a Elizabeth, foram tiradas dele. Então ele está fazendo isso para tentar mudar as coisas. Ou seja, alguém vai tirar a Elizabeth e a nenê Charlotte do Noah, e a partir daí ele vai usar aquela máquina do tempo e ficar testando nas crianças. Mas parece que ele foi chantageado para isso, que se ele fizer isso ele não vai mais perder a mulher e a filha. Ou por algum motivo ele acha que se ele fizer tudo isso ele não vai perdê-las. E o Helga vai ajudar ele nisso,
só que as crianças acabam morrendo durante a viagem no tempo. Agora, a gente precisa entender melhor qual a necessidade dessa máquina do tempo, porque a gente já viu que os Sigmundos têm uma cópia da matéria escura lá em 1921 e eles podem viajar para qualquer momento no tempo. Então, por que raios eles precisam dessa outra máquina? Talvez para mandar as pessoas de volta para onde elas foram? Por que eles testam isso em crianças? E assim, a série não é em ordem cronológica, então pode ser que esses testes do Noah foram o que possibilitaram que eles construíssem essa cópia da partícula de Deus. Não dá pra saber ainda. E agora chegamos na Agnes. A gente não sabe muito ainda qual é o papel dela ali no Sigmundos ou o motivo que ela saiu do Sigmundos. O que a gente sabe é que em novembro de 53 ela tá se mudando para Vinden depois de ter passado uns anos fora. Ela tá vindo com o filho Tronte e deixou para trás o marido com quem foi casada há 15 anos, que ela descreve sendo um pastor sem fé. Esse lance de homem sem fé é o mesmo jeito que o Noah chamou aquele cara que ele matou em 1921, que parece ser o Bartosz. O que faz muita gente pensar que ele é o marido da Agnes. Mas assim, qualquer um que não confia neles é considerado sem fé, então, sei lá. De qualquer modo, a Agnes não consegue se livrar dos Sigmundos tão facilmente. Em junho de 54, o Noah está cumprindo uma nova tarefa do Adam: achar as páginas que faltam naquele caderninho que ele carrega, que tem o símbolo da triquetra. Em 1954, a Cláudia idosa encontra a Agnes e conta que o Noah está de volta e que o Sigmundos está preparando o próximo ciclo, que seria o Apocalipse. A Agnes diz que não tem medo do Noah e a Cláudia dá um pedaço de jornal para Agnes e diz que ela deve entregar para ela de volta em algum momento. E esse jornal tem a notícia dizendo que uma idosa morta foi encontrada na floresta com um retrato falado da Cláudia. Então ela vai ter que entregar isso para uma versão mais jovem da Cláudia, porque essa aí já vai morrer daqui a pouco. A Agnes se encontra com o Noah e ele diz que o Adam não vai aceitar de volta no Sigmundos, que não tem salvação para ela, mas ela diz que sabe onde estão as últimas páginas do caderninho e mostra o pedaço de jornal que a Cláudia entregou. Então ela trai a Cláudia em troca de ser aceita de volta no Sigmundos. Mas eu acho que elas combinaram isso, que por algum motivo elas queriam que a Agnes ficasse ali como uma espiã, talvez. Então o Noah vai atrás da Cláudia idosa na floresta e diz que a Agnes a traiu, e a Cláudia diz que tudo é um jogo, que ele não sabe jogar, que ele é só um peão do Adam, e ela diz que o paraíso que o Adam promete é mentira. Aí o Noah atira nela e ela morre. O Noah encontra as últimas páginas do caderno lá no corpo dela e acaba descobrindo a identidade e o paradeiro da sua filha, que é a Charlotte Doppler. O Noah fica pistola porque ele passou anos procurando a filha e o Adam sabia e escondeu dele. A gente não sabe ainda por quê, talvez para fazer o Noah focar no dever dele, talvez o Adam chantageou ele, como a gente já falou aqui. De qualquer forma, no dia do Apocalipse, o Noah adulto decide se vingar. Ele ameaça o Adam com uma arma e o confronta sobre ter sido enganado. Só que quando ele tenta atirar, parece que o gatilho está travado, a arma não funciona. Então o Adam fala que é porque o destino do Noah não é matá-lo, assim como não é o destino do Adam morrer naquele momento, naquela hora. E aí aparece a Agnes, que já tá de volta no Sigmundos, e ela mata o Noah. De qualquer forma, depois disso, o Adam usa a partícula de Deus e vai para 2020. Encontra o Jonas e a Marta logo ali na hora do apocalipse e mata a Marta. Ele diz que faz isso para o Jonas sentir a dor necessária e se preparar para deixar tudo e todos para trás. O Adam vai embora e o Jonas é salvo pela Marta de outra dimensão. E aí a questão é se isso estava ou não nos planos do Adam, se essa Marta nova aí fazia parte do ciclo ou não. No mesmo dia, o Noah jovem tinha dado a carta para o Jonas adulto e ele salva os adolescentes. E aí começa de novo o ciclo dos Sigmundos. E lembrando que o Sigmundos tem dois inimigos, a Cláudia e o Jonas jovem e o Jonas adulto, né, que são a mesma pessoa, antes dele virar o Adam. Eles falam que eles estão brigando pelo controle do tempo. Então, resumindo a família, entre aspas, Sigmundos. A gente tem o Adam, que é o líder, o Magnus e a mulher que provavelmente é a Francisca, o outro cara que provavelmente é o Bartosz, o Noah e a Agnes, que foram recrutados, parece, desde cedo. E a gente ainda tem 7 membros para descobrir a respeito. E lembrando que o Tannhaus não é parte dos Sigmundos, o Jonas diz que ele é só um peão. O que falta a série nos explicar? Basicamente tudo, né? A gente quer saber a trajetória do Jonas mais completa, como que ele virou o Adam, ver se realmente o Jonas é o Adam, se essa mulher aí é a Francisca, como a Agnes foi recrutada e por que ela saiu, se o cara lá é o Bartosz, que é o marido dela, não era marido dela, como que foi toda a história do Noah com a Elizabeth, por que o Adam escondeu o paradeiro da filha deles
quem roubou a filha deles. Então tem muitas questões ainda que eu espero que a série nos traga aí na terceira temporada. Lembrando que ainda faltam 2 quartas para Dark estrear, então tem mais 2 vídeos que vão sair aqui no canal de Dark. E eu tô planejando que quando a série estrear, no dia que ela estrear, eu vou soltar 8 vídeos acompanhando os 8 episódios com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Coloquem nos comentários as suas premonições para o Sick Mundos, as suas maiores dúvidas que vocês querem respondidas. E até a próxima. Um beijo.